Eu tenho problema aqui no meu, desculpa, viu? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fechando os olhos, nos imaginando no nosso salão nobre, na nossa casa, no Centro Natalício de Jesus. E vamos recebendo toda essa energia maravilhosa que os benfeitores espirituais nos oferecem a cada encontro. Vamos agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, e a todos esses benfeitores, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas unidos em pensamento, em coração, em energia, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho, aprender um pouquinho mais sobre as lições que o Mestre nos quis deixar, as lições de amor, para que possamos alcançar a nossa evolução e sermos melhores um pouquinho a cada dia. Vamos também humildemente pedir que tenhamos o entendimento necessário das palavras que nossa amiga vai nos colocar, que entendamos, assimilamos e pratiquemos acima de tudo, para que, pondo em prática, compartilhemos com os nossos irmãos e assim busquemos a paz eterna. E agraciados que estamos para iniciar o nosso trabalho, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos as nossas dívidas, os nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vinda, Elineide. Liga o microfone. Eu não sei se eu disse boa noite para todo mundo, então boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem, a nossa lição de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos. Então, Kardec nos traz uma lição assim. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos de pessoas que jazem, ou seja, que continuam, que moram, né, no mesmo lugar, num lar miserável. Eles chamam de catre, que é um lar pobre, rústico, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Aqui, Allan Kardec está trazendo para a gente que a solidariedade, ela deve estar presente em todos os lugares onde houver calamidade. Nós estamos vendo agora, por conta dessa pandemia, quantas pessoas se juntando para fazer o bem para outras pessoas. Recebi um vídeo hoje de vários caminhões saindo de São Paulo, não, de São José do Rio Preto, 12 na realidade, levando mantimentos para Aparecida do Norte, porque diz que lá realmente está um caos.
A cidade vive do turismo, vive das pessoas que vão lá, que compram, vivem do comércio, e eles estão passando por verdadeira calamidade, além da pandemia, a fome, não é? Então, quando nós vemos uma pandemia desse porte, quando nós vemos a situação do outro, aí nós vemos que realmente a dificuldade chega. E o que nós pudermos fazer para amenizar isso é um dever de todo cristão, não é? Mas aqui ele está falando, né? Todavia, aqui Kardec nos fala sobre aqueles infortúnios que muitas pessoas passam dentro do próprio lar. E aí, eu pesquisando, encontrei assim, são pessoas que devem ser procuradas pelos cristãos, não esperando se tornarem tragédias públicas. Ou seja, né, em outras palavras, no momento em que nós soubermos que há um irmão em dificuldade, qualquer que seja a sua dificuldade, não se falando só de dificuldade material, mas também de uma palavra de consolo, de uma palavra amiga, devemos nos fazer presente. Mas hoje é difícil diante da pandemia? Eu também concordo. Mas dificilmente hoje nós encontramos alguém que não tenha um celular, que não tenha um modo de nós estarmos nos conectando com eles para dizer uma palavra de encorajamento, uma palavra de paciência, uma palavra de carinho, uma palavra amorosa. A gente consegue, sim, não é? Ou algum amigo, parente que podemos entrar em contato. Hoje vemos tantos atendimentos que podemos fazer pelo telefone, não é? Então, muita gente às vezes tem o telefone só para a internet, só para a Face. Não, o telefone hoje é uma ferramenta que se a pessoa estiver do outro lado e precisando de uma palavra amiga, a gente está aqui. Essa semana, conversando com uma amiga, ela me falou assim, eu estou passando por uma situação difícil, e uma amiga do trabalho me ligou que ela tinha tentado o suicídio. Eu falei, puxa vida, e ela falou, Neide, eu estou aqui na minha casa, não consigo sair, estou trabalhando no home office, não consigo sair, e ela realmente está numa situação muito difícil, uma depressão difícil, e para quem que essa pessoa foi pedir auxílio? Justamente para ela. Ela falou, eu não podia sair da minha casa, o que eu fiz? Liguei para o corpo de bombeiro, liguei para o SAMU, e pedi para que fossem até a casa dela, porque eu não poderia estar fazendo. Então, olha aí, né, entre aspas, a mágica de você ter um celular e poder estar se conectando, não é? Kardec continua assim, quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Não sei se nós temos algum arquiteto aí, mas eu fui procurar. Eu falei, gente, o que é água furtada? Não sabia, né? O vão entre as tesouras do telhado, ângulo do telhado por onde correm as águas pluviais, espécie de sótão. Kardec, olha, nos fazendo pesquisar. Muito interessante, né? Lá vive uma família rodeada pelos filhos pequenos. À chegada dessa senhora, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É ela que vem acalmar suas dores, traz o necessário, acompanhado de suaves palavras consoladoras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos. Pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades da casa. Então, essa senhora e sua filha, elas estão cumprindo efetivamente as palavras do mestre, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, né? Ela leva os alimentos, mas leva também palavras consoladoras. Então, aqui nós não estamos falando de religião, de credo, nós estamos falando de palavras amorosas que qualquer um de nós sabe falar, palavras de paz, palavras de alegria, palavras que confortam em qualquer situação que a pessoa estiver passando, né? E são palavras que, querendo ou não, traz o conforto, traz a alegria, traz um pouco de felicidade para aqueles que estiverem passando por dificuldades.
não faz nenhuma pergunta, não recrimina, simplesmente ajuda enquanto houver necessidade. E deve colaborar também na resolução dos problemas dos infortúnios. E aí, semana passada eu estava fazendo um curso, e o palestrante falou o seguinte, porque às vezes nós damos uma cesta básica e achamos, eu fiz a minha parte, não é? Mas será que é só dando a cesta básica que eu estou ajudando? Eu preciso também ajudar essa pessoa a caminhar, não é? Por que será que ela está passando por tantas dificuldades? Qual a situação que passa que levou a ela a passar isso? Eu posso estar numa condição onde eu pude estudar um pouco mais. Será que eles conseguiram? Entendeu? Então, até onde nós vamos auxiliá-los? Seria só dando essa bendita cesta, que no momento é o oportuno, mas a gente também tem que auxiliá-los a caminhar, né? E aí a gente se lembra dos trabalhos da nossa casa de terceiro sábado, né, pessoal? Que além de nós darmos a cesta, tem trabalhos manuais onde elas aprendem também alguma coisa que seja para elas se manterem um pouco lá fora. Então, isso é primordial, isso é fundamental. Porque você fala assim, eu estou dando peixe, mas ela precisa aprender a pescar. Mas, como meu pai já dizia, saco vazio não para em pé. A pessoa não consegue segurar a vara para pescar. Então, você dá o mantimento para que ela possa se fortalecer, mas tem que dar também subsídios para que ela possa continuar a caminhar. Qualquer trabalho que seja. Entendeu? Porque senão vira só assistencialismo, né? E a pessoa acaba se acomodando no só ir buscar. Mas a intenção é que um dia ela consiga fazer alguma coisa com as próprias pernas dela, né? E tem uma história do Chico, que vem muito, do Chico não, do Divaldo, que vem muito a calhar com a nossa lição da noite. Quando um dirigente de uma casa, ele visitando uma casa, um dirigente fala assim, olha, Divaldo, talvez vocês já conheçam essa história, olha, Divaldo, aqui já passou a avó, a mãe, e agora a filha também está vindo buscar a cesta. Divaldo olha e pensa assim, então alguma coisa está errada, não é? Porque são gerações de famílias no mesmo caminho. Então, será que, por mais que vá buscar, ela também não conseguiu fazer alguma coisa por ela? A mãe não conseguiu? Entendeu? Então, nós temos que pensar também no que nós fazemos. E André Luiz continua. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhados e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo que leva aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhe perguntas pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela, todos são homens, todos são irmãos e filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai. Fim da visita, ela diz a si mesma, comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. É o que nós já comentamos, não importa a religião, estamos aqui para fazer. E é engraçado que quando a gente vê os trabalhos da nossa casa, aí você encontra as pessoas, às vezes, no meio da rua, e elas com uma Bíblia, indo para a igreja, a gente conhece na nossa casa, elas ficam meio envergonhadas. Não entendo por quê, não é? Graças a Deus que elas têm uma religião, e têm aonde se socorrer quando precisa dos bens materiais, do alimento,
não é? Não estamos lá para perguntar qual é a sua religião, ou que credo você processa, não é isso. Estamos lá para auxiliar, fazer o bem sem olhar a quem, não é? Para fazer o bem ao outro, não é necessário que se toque as trombetas, anunciando o evento. Temos tantas pessoas que fazem no anonimato. Há 2 semanas, eu estava lendo no dia, se não me falha a memória, dia 17 de março, do retorno à pátria espiritual de um desembargador do estado de São Paulo, né? E eu o conheci em algumas das palestras, em cursos que nós tivemos, doutor Antônio Carlos Malheiros. E a gente só conhece a pessoa de trabalho, de reuniões, mas não sabe a fundo o que a pessoa faz, não é? E quando eu vi que ele havia falecido, fui procurar alguma coisa, e o que tinha de pessoas falando bem desse homem, pelo bem que ele fazia nos hospitais, pelo bem que ele fazia com crianças, que me deixou assim, puxa vida, como é que a gente não viu esse lado humano dele? Mas ninguém sabia. Ele chegava a se vestir também, cadê a Cláudia, tá por aí? Ele chegava a se vestir também de palhaço para poder ir nos hospitais alegar as crianças. Olha que fantástico, olha que fenomenal. Não é? E às vezes nós não precisamos mostrar o que nós estamos fazendo. Por outro lado, há uma corrente que fala assim, mas se eu fizer e eu divulgar, vou servir de espelho para que outras pessoas façam também. Então a gente precisa ver que tem os dois lados para a gente observar. Não é? Tem o lado que você não precisa mostrar nada, mas às vezes aquelas pessoas que estão em evidência colocam isso para ver se mais pessoas em evidência fazem também. Então, quem somos nós para julgarmos alguém? Não é? Não podemos fazer isso de forma alguma. Kardec ainda continua. Por que se veste tão simplesmente? Desculpem. Para não ferir a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha adolescente para lhe ensinar como deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens do que é teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade. E tu? Que méritos terá nisso? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajuda-me a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Olha a cabeça dessa mãe, ela está coberta de razão. Se ela der alguma coisa para a filha fazer com o dinheiro dela, com o esforço dela, quem está dando? Não é a mãe? O que a filha está dando dela? Então, ela pede para que ajude a cuidar dos doentes. Então, a pessoa estaria se doando para fazer isso, né? Quando formos visitar os doentes, ajuda-me a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar-lhe alguma coisa. Isso não lhe parece suficiente? Nada mais simples. Aprender a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando a sua filha das virtudes ensinadas para o Cristo. É espírita? Que importa? Né? Fazer o bem não tem religião, como nós já dissemos. Né? Suas roupas são modestas justamente para não ferir a pobreza daquelas criaturas desprovidas de tudo. Leva sua filha adolescente para que esta a ajude. A citação da presença da filha nas visitas ressalta a importância dela de conhecer uma realidade de onde ela vive. A pessoa, às vezes, vive cercada em 4 muros, com segurança, com tudo, não sabe o que acontece lá fora, não conhece a vida lá fora, não conhece as dificuldades que o outro passa, né?
os benefícios que podem doar, os que têm mais, como podem ser tratados, como pode tratar todas as pessoas, com dignidade, respeito, não importando as diferenças financeiras, sociais, religiosas. Essa mãe ainda está ensinando para a filha, através do seu exemplo, como a beneficência deve ser praticada além da consideração e do respeito que tem que ter por todos os seres humanos. Pois somos todos criados por um Pai perfeito, um Pai de justiça, um Pai de amor. Logo, somos todos irmãos. Estamos todos no mesmo barco, se nós formos olhar. Estamos no planeta Terra. Todos nós precisamos nos dar as mãos para que possamos caminhar juntos. A necessidade se faz premente em muitas casas. Então, quando ele fala assim desses infortúnios ocultos, às vezes o nosso vizinho está passando por dificuldades e nós não sabemos, não é? Às vezes um familiar, diante de a falta de uma medicação, e às vezes nós estamos trancados dentro da nossa casa. E quando ouve falar de uma calamidade da proporção em que nós estamos vivendo, aí nós nos propomos a ajudar os outros. Mas hoje a lição é justamente ajudar aqueles que estão, quando chegam ao nosso conhecimento, aqueles que estão, às vezes, trancados dentro do seu próprio lar. E para finalizar, Kardec fala assim: para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação senão a de Deus e a da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Ela olha para a pessoa e diz: não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Então, realmente, ela estava trabalhando isso nela. Realmente é o que todos nós precisamos trabalhar em nós. A humildade, no sentido de ajudar sem saber a quem, sem fazer alardes. Então, concluindo assim, uma mulher rica que vive de acordo com seu meio social, mas decidiu fazer o bem auxiliando os infortunados. Para esta senhora, não seria necessário que ninguém soubesse desse trabalho caritativo que fazia. Somente interessava a ela e a Deus, né? Então, nós não precisamos esperar os afortunados para ajudar quem necessita. Não precisamos ter dinheiro para ajudar. Se nós observarmos bem este texto, devemos ir também em locais onde há necessidade de bens materiais, mas que às vezes pode existir outros infortunados que não precisam de bens materiais, mas de palavras, como nós dissemos, né? Às vezes nós ficamos muito tempo no telefone conversando com alguém, mas se você conseguiu passar para ela uma palavra de esperança, uma palavra de fé, independente de religião, podemos falar que existe um ser superior. Eu comentei na terça-feira, quem ouviu me perdoe, eu vou só repetir isso, que no domingo eu fui procurada por essa pessoa que eu comentei, passando por dificuldades mil, uma depressão terrível. E logo a gente quer falar da nossa religião, porque é aqui que nós nos encontramos, é aqui que nós estudamos, é aqui que a gente conhece realmente os ensinamentos de Jesus. E quando eu me dou, assim, de cara com ela conversando, aí eu liguei através de vídeo e eu fiquei, assim, um pouco triste com a fisionomia que eu a vi, eu falei, puxa vida, eu não sei se você tem religião, você tem alguma religião, né, tal. E eu já queria falar do espiritismo, eu já queria falar, mandar algumas coisas para ela. Aí ela falou, fui criada na Assembleia. Aí, né, a gente, acabei falando, então não vou falar, mas a gente fala umas palavras de consolo, acabei mandando para ela uma Bíblia, não é? Porque, de repente, isso pode ajudá-la muito. Aí ela me manda assim à noite, olha, eu já estou lendo a Bíblia, abri aqui aleatoriamente, eu estou lendo a Bíblia, e eu estou dormindo bem melhor. Falei, graças a Deus, graças a Deus. Então, quase todo dia ela me manda alguma mensagem dizendo que ela está melhor. É assim que a gente tem que fazer,
não é? Com todos que nos procurarem, entendeu? Eu só contei isso não para me engrandecer nada, porque eu nunca fiz nenhum atendimento assim por telefone, mas é porque foi um caso que me chocou de uma menina que foi nossa estagiária e que passa por essas dificuldades hoje. Então, a gente não sabe quantos vão nos procurar, e que a gente possa ter, largar os afazeres, que eu sei que como dona de casa são muitos, mas que a gente consiga um instante para a gente falar com essa pessoa, para que, de repente, se ela estiver pensando em cometer algum desatino, que foi exatamente o que eu pensei diante do quadro que eu vi, a gente possa estar revertendo tudo isso. E que Deus nos ajude, na hora de nós fazermos um atendimento desse, que coloque na nossa mente, na nossa boa, palavras fraternas, palavras de amor, de esperança e de consolação, ok? Era essa a lição do Evangelho da noite. Que o Pai abençoe todos nós, que possamos ter uma excelente noite, um excelente final de semana. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Irineide, muito bom. Bem de acordo com os nossos dias, né? Depois da reunião da prefeitura, então, e acordo e meio. Não é? Para que a gente tenha esse tempo de socorro a quem quer que seja. Exatamente. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Fala. A prece de encerramento eu posso até fazer, se não tem ninguém que já se prontificou. Então aproveita. Dizer a vocês, né, os corações queridos que estamos aqui nos visualizando, né, nós estamos dentro da casa de cada um, né, eu estou dentro da casa de vocês e vocês dentro da minha casa. Então isso é um momento de muita alegria, embora seja de forma virtual, mas os nossos corações se entrelaçam como uma rede, né, de computador aí, como sabemos que o nosso pensamento ele está sempre unido. Bom, a Jo comentou, nós tivemos hoje uma reunião, foi muito, muito interessante, né, frente às necessidades das pessoas que muitas vezes querem conversar. Então foi assim uma reunião, posso dizer, ecumênica, porque tinham vários pastores, representantes da igreja, e nós representando, né, a doutrina espírita e o Centro Espírita Natalista de Jesus. Então, qual é o que eles estavam pedindo para os religiosos da cidade? Porque em alguns atendimentos na Santa Casa tem família, tem pessoas que estão ali, que estão num problema de lutamento, né, que entrou em luto com as suas dificuldades, e eles se identificam que fulano é a igreja tal, está na igreja, ou é espírita, ou é católico, é protestante, evangélico, para poder a gente abrir um canal para que a Santa Casa possa estar fazendo um contato conosco, dizendo, olha, vocês podem atender essa pessoa, o telefone dela é esse, podemos passar o seu telefone para que possa fazer, né, um atendimento fraterno através. Então, acho que foi assim, uma proposta que eu achei assim, muito interessante, que vão frente às necessidades, né, por conta da pandemia. Que o município está numa situação muito delicada e nós temos que nos fortalecer na oração e dar as mãos, né, porque estender as mãos àqueles que nos necessitam. Do mesmo modo que a Irineide colocou aí, nós também, essa semana, atendemos também uma situação muito delicada também, questões de tentativa de suicídio, né, que é triste, né? Então, nós temos que nos fortalecer, né, termos confiança, confiar sempre, e tudo isso vai passar. Então, uma experiência nova para todos nós. E o Evangelho de hoje, ele vem trazer para nós esta reflexão profunda. Okay? Então, eu quis compartilhar com vocês essa experiência, que eu acho que ela é válida, né? Cada um de nós vamos estar aí frente às necessidades, como a Irineide falou, de repente alguém que liga, a gente pode fazer um atendimento fraterno, né, à distância, tranquilamente. Então, o Natalista de Jesus, através da sua equipe do atendimento fraterno, né, que está aí a Jo, né, a Esther, a Noeli, a Irineide, enfim, todos nós que estamos ali, né, podemos nos colocar à disposição. Okay? Então, vamos fazer a nossa prece frente a essas situações em que nós vivenciamos,
Depois da prece, todos podem abrir os seus microfones, se quiserem conversar, se quiser, né, fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos unir os nossos corações. Nesta noite linda, nesta noite em que devemos dizer hosanas às alturas. Rogar ao Pai de amor e bondade as bênçãos para os nossos corações. Para os corações de todos os irmãos que caminham conosco, lado a lado. A envolver aqueles que estão nas suas situações de dificuldade, Senhor. Muitas vezes a falta do alimento, mas sobretudo, Senhor, a falta de uma palavra amiga que possa estar levando a orientação, possa estar ajudando a sair daquela situação em que muitas vezes nos leva a um desconforto psíquico, né? Algum desconforto, né, depressivo. Então, Senhor, que possamos envolver esses corações para que eles possam ter confiança no terapeuta maior que nós temos, que é Jesus. Por isso Jesus nos disse, já nos deixou grafado, né, há 2000 anos atrás, quando ele nos dizia assim: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor. Jesus se colocando, né, como guia e modelo que ele é para todos nós, de uma forma simples, como médico, como terapeuta, como aquele amigo em que nós podemos confiar, conversar com ele. Mas Jesus, no seu esplendor infinito, na sua bondade, vai nos dizendo ainda mais: vós sois as ovelhas, vós sois as varas, vós sois a luz do mundo, porque nós temos também a luz do Senhor em nossos corações. E temos que fazê-la brilhar a todos os instantes, vibrando positivamente, vibrando amorosamente, tendo pensamentos que possam nos levar, né, à imensidão do espaço, na certeza da nossa imortalidade e de sabermos que somos filhos de um Pai. Mas Jesus, sentindo em nós ainda talvez a fragilidade, vai nos orientando ainda mais. Acautelai, orai e vigiai, nos conclamando para que sejamos prudentes, para que saibamos orar, buscando o fortalecimento espiritual de que precisamos, e nos conclama a vigiar os nossos próprios pensamentos, para que ele seja um pensamento de amor, um pensamento solidário, fraterno, cuidar da nossa higiene mental para nos fortalecer fisicamente. E Jesus, de braços abertos, continua até hoje a nos dizer: vinde a mim, filhos de meu Pai. E assim, Senhor, que nós rogamos a bênção do passe espiritual a cada um de nós. Que rogamos também, Senhor, a visita fraterna da equipe espiritual da nossa casa, a todos os corações queridos que chegaram à nossa mente nesse instante, que estão dentro do nosso caderno de vibrações, que sejam nesta noite visitados por esta equipe, levando a paz, a saúde e a alegria. Rogamos pela frutificação das nossas águas, Senhor. A água que está no filtro, que está na geladeira, Senhor, na garrafa, a água até da caixa d'água, Senhor. Que com ela também nós higienizamos o nosso corpo, que ela possa se vitalizar também, Senhor. Rogamos, Pai amado, as tuas bênçãos e na gratidão de sempre. Vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, de amor e de paz, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor querido, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
preces. Vocês me permitem uma coisinha? Fique à vontade, Jô. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos só um pouquinho. É rapidinho. O que é Jesus na nossa vida? O som do teu amor se faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor se faz canção, dança suave luz em mim, em nós. Que Jesus nos abençoe. Amo vocês. Gratidão sempre a todos e a todas.